Um dos primeiros filmes dos irmãos Lumière, inventores do cinema, filmado em 1875, mudo e com apenas 50 segundos de duração, mostra a entrada de um comboio puxado por uma locomotiva a vapor em uma estação de trem, na cidade costeira francesa de La Ciotat. Como a maioria dos primeiros filmes de Louis Lumière e Auguste Lumière, L'arrivée d'un train em Gare de La Ciotat consiste de uma visão única, ilustrando um aspecto marcante da vida cotidiana. Ao ver a imagem, não pude dissociá-la de uma outra que com apenas 7 anos vivi na estação de trem de Itapecuru-Mirim. Talvez a imagem mais significativa e mais forte da minha pré-adolescência, depois da sentinela e sepultamento do meu avô Raimundo Félix, numa tarde do dia 18 de novembro de 1956. Era uma manhã de sol no mês de setembro de 1957. Eu e minha mãe, Dona Raimundinha, em nossa residência na Rua da Boiada, atualmente Rua Benedito Leite, preparávamos para ir à estação de trem para esperar meu pai, que estava vindo de um tratamento de saúde em São Luís. Coloquei minha melhor indumentária, composta por uma calça curta de riscado de giz, uma camisa branca, ambas confeccionadas na máquina Singer, da qual minha mãe ganhava o sustento de todos nós, e um tamanco novo para enfrentar o percurso de aproximadamente 1 quilômetro, inclusive a travessia da nova ponte de concreto recém-inaugurada. Mamãe, no auge de seus 27 anos, trajava um vestido verde com grandes flores amareladas. Era a primeira vez que eu ia conhecer um trem. Depois de enfrentar a estrada, chegamos à estação. Espantei-me com tanto burburinho e segurei forte na mão de minha mãe. Só tinha visto tanta gente junto ao largo da Igreja Matriz e nas procissões. Fomos passando entre os transeuntes munidos de suas malas e maletas de madeira, algumas polidas e outras com cobertura de couro e guarnições niqueladas, até atingirmos a plataforma, um local mais elevado, onde desciam os passageiros da primeira classe. Lá, ficamos com os olhos fixos nos trilhos, que pareciam ir se unindo quando mais longe nossas vistas os alcançavam. A estação estava lotada, inclusive com filas para aquisição de passagens, mas conseguia ouvir uns sons diferentes, intermitentes, que vinham de uma sala interna do prédio. Mais tarde, fiquei sabendo que eram as batidas do código Morse, sistema de comunicação utilizado nas linhas férreas. Uma sineta, que lembrava o formato dos sinos da igreja, pendurada acima de nossas cabeças, foi acionada por um senhor com uma farda caque, que pensei ser um policial, mas era funcionário da Estrada de Ferro São Luís Teresina. E aí o burburinho aumentou. Era o aviso que o trem estaria chegando em 15 minutos. Aquela sineta e meu coração pareciam bater juntos. Ela anunciando a chegada do trem, o outro palpitando, querendo sair do peito, e suava por todos os poros. Todos olhavam insistentemente para o grande estirão de trilhos que avançava para o norte, quando vi o mesmo senhor que acionara a sineta descer a plataforma e caminhar uns 50 metros,
até um local onde havia vários trilhos juntos. Agachar-se e puxar com dificuldade uma alavanca. Era a chamada agulha, mecanismo que permitia à composição passar rente à plataforma e facilitar a saída dos passageiros. Estava absorto, olhando essa manobra, quando ouvi 2 estridentes sibilos ao longe e levantei a vista. Meu Deus! Vi no horizonte, onde os trilhos se uniam, aparecer uma enorme cabeça preta, soltando tochas de fumaça branca para todos os lados. E novamente, aqueles estranhos sons se repetiam, como berros enfurecidos. Na minha cabeça, aquilo era uma mistura de 2 monstros que tinha visto recentemente num filme de Tarzan. Uma grande cobra sucuri com a cabeça de um búfalo enfurecido. O que era ansiedade se transformou em medo, quando aquela coisa foi se aproximando velozmente. Agora também expelia fumaça preta por uma espécie de chaminé, e ao tentar parar, suas enormes rodas de aço deslizavam freadas sobre os trilhos e produziam um som estridente, como ranger de dentes. Eu estava petrificado, quando mamãe, me pegando pelo braço, arrancou-me daquele estado de êxtase. Descemos a plataforma e fomos tentar encontrar papai, que vinha em um carro de segunda. Os carros de segunda classe não tinham bancos estofados e os demais confortos da primeira classe, mas as passagens eram bem mais acessíveis. Agora, a loucura era maior, porque o barulho da máquina a vapor se misturava com os gritos de vendedores de fruta, bolos, comida, água, pássaros engaiolados e até papagaios. Olha a boia! Esse parecia o grito que se destacava. Afinal, já estávamos com o sol a pino. Encontramos meu pai, que havia saltado também com a sua maleta de cedro e reclamava que sua camisa branca de mangas compridas tinha sido queimada em vários locais pelas faíscas que eram liberadas pela chaminé, e as correntes de ar levavam para dentro dos vagões. Eu não conseguia despregar os olhos naquela imensa máquina a vapor que continuava, mesmo parada, a soltar vapores de água, que inicialmente pensei ser fumaça por todos os lados. Só na volta consegui passar mais perto daquele monstro negro e verificar que haviam 2 homens com bonés azuis dentro daquela coisa. Eram os maquinistas. Divisei também uma portinhola circular aberta e 2 outros homens com os dorsos nus jogavam toras de madeira para dentro de uma grande barriga fumegante. Vi bem no seu interior labaredas de fogo e um imenso braseiro. Na volta, na estrada poeirenta e evitando as bicicletas, enchi meu pai de perguntas e ele me fez uma breve descrição da viagem. Disse ter saído da estação de São Luís às 4 horas da manhã e que ainda dentro da cidade foram alertados a baixar as janelas, pois havia desocupados que frequentemente arremessavam pedras sobre o trem. Falou-me também da passagem da composição sobre a Ponte da Estiva, com seus 270 metros de comprimento. E logo após, já raiando o dia, o grande lençol verde dos campos de Perizes, pontilhados de aves de todos os matizes, principalmente as garças brancas
como a neve. Falou-me da estação de Rosário, com seus 2 pavimentos e um grande galpão onde as composições eram consertadas. Lembrou-se da mudança brusca de som quando a composição passava pelas fontes de ferro, construídas sobre os vários igarapés e as constantes visões do rio Itapecuru, que a estrada de ferro margeia desde a saída da ilha. Deu alguns detalhes sobre as estações de Pirapemas e Queuvu e de uma parada que o trem fazia obrigatoriamente já nas proximidades de Itapecuru-Mirim para abastecer suas caldeiras com água. Era um processo demorado, pois a máquina tinha que fazer um acoplamento a uma caixa d'água que se localizava acima dela. Explicou-me um pouco sobre o processo de funcionamento do sistema de produção do vapor, que é canalizado e distribuído alternadamente para produzir os movimentos das rodas. Eu nem estava mais prestando atenção naquelas explicações técnicas. Minha cabeça estava agora imaginando uma luta de Tarzan com um monstro que tinha o corpo de cobra e a cabeça de búfalo.